Olá, meu nome é Thalita Benelli, eu sou bióloga e mestre em Ecologia e Biomonitoramento pela Universidade Federal da Bahia e eu vou apresentar meu trabalho do mestrado que terminou ano passado, intitulado Impactos da Pesca Fantasma em Hidrocorais e nas Assembleias de Peixes Associados. Bom, a pesca fantasma ela pode ser definida como qualquer artefato de pesca que foi perdido ou abandonado no mar e vai continuar a desempenhar o seu papel de pesca, podendo resultar na mortalidade de diversos organismos. Dentre os organismos mais afetados em recifes de corais estão os corais ramificados, como a gente pode ver nessa figura do trabalho de Schiapponi e colaboradores em 2005, representado ali pelos hidrocorais Millepora. A Millepora é o único hidrocoral ramificado presente no Oceano Atlântico Sul, ou seja, ele tem uma alta susceptibilidade a esse tipo de impacto. A Millepora ossicornis, que foi a espécie trabalhada nesse estudo, ela está associada com diferentes organismos recifais, além de mais de 30 espécies de peixes. O volume dessas colônias também está positivamente relacionado à abundância e riqueza de peixes associados. Dentre os comportamentos descritos também que os peixes utilizam essa colônia estão os de protegido, de forrageio, agonístico, que é quando o peixe evita a aproximação de outro peixe nessa colônia, ou seja, utilizando como um habitat, um território. Com isso, nós testamos duas hipóteses. A primeira seria de que, com o aumento da quantidade de linha na colônia, também aumentaria sua mortalidade. A segunda hipótese seria de que, com o aumento da quantidade de linha nas colônias, diminuiria a abundância e a riqueza de peixes associados, em contrapartida, com o aumento do volume da colônia, aumentaria a abundância e a riqueza desses peixes. Nós também testamos mudanças no comportamento de algumas espécies de peixes. Esse trabalho foi realizado na entrada da Baía de Todos os Santos, município de Salvador, Bahia, entre julho e agosto de 2018. E até o presente momento, não há nenhuma restrição das atividades de pesca no local. Nós coletamos os dados com mergulho livre, um total de 30 colônias, onde estimamos o volume de cada colônia, o volume da linha, estimamos também o percentual de mortalidade em cada colônia e para os peixes nós gravamos vídeos para contar a abundância total e a riqueza da assembleia de peixes e o comportamento foi analisado pelo método animal focal, sendo esses comportamentos o forrageamento, o refúgio, agonístico e natação não ocupacional. Os resultados da nossa primeira hipótese mostraram que houve um aumento na mortalidade das colônias de Millepora conforme houve um aumento da quantidade de linha presente nelas, ou seja, a pesca fantasma é uma ameaça à complexidade estrutural desses hidrocorais. Já a hipótese 2, nós vemos uma relação positiva entre o volume da colônia e a abundância e a riqueza de peixes, ali no gráfico B e D. Já nos gráficos A e C, eles mostram que não houveram nenhuma diferença, independente da quantidade de linha presente nas colônias, quanto à abundância total e à riqueza dos peixes associados. Já para o comportamento, nós observamos um decréscimo abrupto no número total de mordidas por indivíduo. Isso corresponde ao comportamento de forrageamento para duas espécies. Na esquerda, o peixe cirurgião, Acanthurus baianus, e na direita, o Ophliobenus trinitatis. Essas duas espécies são peixes herbívoros que desempenham um papel funcional muito importante nos ambientes recifais, que seria controlar a biomassa de algas. Já para a espécie Tegachus fuscus, a famosa donzelinha, não houve nenhum efeito da ocupação de linha de pesca nas colônias sobre os comportamentos de alimentação, abrigo, natação não ocupacional e agonístico, respectivamente nos gráficos A, B, C e D. A gente discute isso devido ao fato dessa espécie ser generalista e poder explorar mais recursos além daqueles oferecidos pelas Milléporas. Então, a mensagem final do meu trabalho é que a pesca fantasma tem um impacto negativo na sobrevivência dos hidrocorais e no comportamento de algumas espécies de peixes associados. E para a gente garantir a sustentabilidade dos ambientes recifais, nós devemos conscientizar as pessoas para evitar o abandono dos equipamentos de pesca, usar linhas biodegradáveis e regulamentar, monitorar a pesca artesanal. Se você gostou desse trabalho e quer saber mais, eu deixei o meu contato aqui na tela. Obrigada!